Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. Vamos falar sobre uma liminar que o Partido Novo fez contra a decisão do Alexandre de Moraes de banir e censurar o X Twitter, que caiu na mão do ministro Nunes Marques. Aí é um dos dois ministros que o Bolsonaro indicou, que são contra o bloqueio do X, contra o Alexandre de Moraes. Mas antes, vamos falar do seguinte. O cara que era o chefe, um dos chefes lá de segurança cibernética do governo Trump, está dizendo no Twitter, e o Elon Musk comentou embaixo, confirmando, também concordando, que talvez toda essa coisa que está por trás do Xandão, de onde vem o poder do Xandão para fazer tudo isso? Um cara com o povo Brasil todo contra ele, só tem o apoio do Lula, da Globo e dos esquerdistas. É, Programas, né, verbas norte-americanas do atual governo democrata, de esquerda, do senil Joe Biden e da Kamala Harris. Lembrando que a Kamala Harris, que está disputando contra o Trump, ela é mais esquerda ainda do que o Biden, o atual presidente dos Estados Unidos. Ela é ultra-esquerdista radical, extrema esquerda, a favor do aborto, feminismo, drogas, a favor de muçulmanos, não é muito ligada ao Israel, a favor de movimento LGBT, contra os homens, acha que os homens é tudo machista e tal, então é uma escória, é um lixo. Ainda bem que ela deve perder para o Trump agora em novembro. Então esse governo dos Estados Unidos atual, não do Trump, que saiu há 4 anos, pode estar por trás, segundo esse cara, que foi chefe da segurança cibernética do Trump, que é de direita, conservador, não faz censura, porque quem é dado a censura é a esquerda. É ditaduras e esquerda. Ao longo da história está isso comprovado. Os Estados Unidos é mais liberal, não tem crime de opinião, tem liberdade de expressão, a democracia é mais forte do mundo dos Estados Unidos, né? Então, ele está dizendo que 30% da verba desses para por trás ajudar a bancar e tal, fomentar o bloqueio no Brasil, no terceiro mundo, nos países, 30% foi para o Brasil. Só que é o seguinte, seria mais jogo, não funcionou, tá todo mundo usando VPN. Todo mundo usando o X, e alguns provedores não bloquearam o X. Algumas operadoras não bloquearam. Então o engajamento está o mesmo, está todo mundo usando VPN, todo mundo usando VPN e acessando o X nos Estados Unidos do mesmo jeito. O engajamento não caiu, saíram só os poucos esquerdistas que estavam no Twitter, então seria mais jogo esses 30% das verbas, os americanos democratas de esquerda, tentarem aprovar a lei dos fake news. Porque aprovando a lei das fake news, o Xandão estaria fazendo dentro da lei. Porque seria lei. E não é lei, ele está fazendo fora da lei, é um crime, né? Por isso que na China, na Turquia, sei lá, no Irã, na Coreia do Norte, Rússia, tem o bloqueio do X e o X se autobloqueia, porque lá é lei não usar o X e o Twitter, então ele cumpre. Como uma empresa norte-americana, ele tem que obedecer pela Constituição dos Estados Unidos, ele tem que obedecer à Constituição dos Estados Unidos, que diz que empresas norte-americanas não podem cercear a liberdade de expressão em outros países onde ela atua, não pode ser contra a lei dos outros países e tal. Então, no Brasil, ele não voltou atrás não, bloqueou o X, Twitter, mas está todo mundo usando por VPN. Até porque a primeira turma do STF deu um puxão de orelhas no Xandão, dizendo que esse negócio de multa de 50 mil reais por dia para quem usar VPN para ver o X, eles anularam. Então todo mundo está usando impunemente a VPN e tem muitos locais do Brasil que está desbloqueado. Então continua o engajamento alto, muito engajamento pela manifestação de 7 de setembro agora na Avenida Paulista, 2 horas da tarde, com Bolsonaro, Malafaia, Tarcísio de Freitas e muitas pessoas de direita pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. E vai ser isso inflado por causa desse bloqueio recente do X, essa censura, e da Starlink também,
que atende as Forças Armadas do Brasil, coloca em risco a segurança nacional na Amazônia, lugares ermos, no meio da selva, Marinha, Exército, Aeronáutica, não podem mais usar o Starlink, porque como são Forças Armadas, eles não podem usar VPN, essas coisas, eles têm que obedecer à lei. Então, os soldados estão lá combatendo o garimpo ilegal, o narcotráfico que assola e enche as cidades brasileiras de violência, assassinato, crime, roubo, assalto. Estão desligados do mundo os nossos militares, por causa de Xandão, esse cara, né, que faz as coisas fora da lei. PT está usando, PT de Lula está usando o X, CNN Brasil, que é a coisa mais esquerdista que tem, está usando, mas eles estão dizendo que são correspondentes internacionais que estão postando de outros países. Tudo bem, a gente acredita que vocês não estão usando VPN e usando o X do mesmo jeito, não, né? A gente acredita, são correntes, nego vai lá para outra nação, para outro continente, para ficar postando. E outra coisa, se tivesse bloqueado e o bloqueio funcionando no Brasil, no X, no Twitter, para que eles estariam postando? Estaria todo mundo bloqueado, não teria visualização nenhuma. Por quê? É porque tá bombando o X. Mais ainda, o pessoal de direita está dominando, porque o pessoal de esquerda, obediente, lambe-botas lambe-sapato do Alexandre de Moraes e do Lula, saíram, foi para o Blue Sky, que é uma empresa concorrente no ramo do Twitter X, né? Até o Felipe Neto foi para lá e foi taxado de extremista automaticamente pelo Blue Sky, porque ele botou posts nazistas e tal, dizendo que a direita é nazista. Essa é a coisa mais antiga do planeta, né? Que eles falam sempre. Perdeu todo o engajamento que ele tinha no X, porque ele não está usando, então está tentando se reerguer no Blue Sky. E o Partido Novo fez uma liminar que caiu na mão do Nunes Marques, ministro do Bolsonaro, indicado, para ele rever e dar uma liminar desbloqueando o X Twitter. Tá? Caiu no Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, e ele provavelmente não deve dar a liminar desbloqueando o X, porque tem um acordo entre os ministros da STF que um não pode, não faz, né, não vai contra o outro. Então o que ele pode fazer é fazer uma nota esculachando, verborrágica e tal, que é isso que a gente espera do Nunes Marques, e jogando para o plenário decidir. Coisa que o Xandão não fez, porque ele sabe que no plenário ele não tem unanimidade. Tem o Nunes Marques contra, tem o outro lá, que é o evangélico, que o Bolsonaro nomeou, e tem lá uns 2 ou 3 que são neutros e tal, não deram apoio até hoje ao Xandão. Então, mesmo ele tendo uma maioria no plenário do STF, uma maioria assim, raspando, isso pega mal para ele. Não mostra que ele não tem unanimidade da corte. Por isso que ele jogou para a primeira turma, que referendou o bloqueio do X ontem ou anteontem, porque, na segunda-feira, porque os 5 da primeira turma é tudo amiguinho dele, tudo do PT, indicado do PT, o advogado Lula Zanin, o Flávio Dino do PT, que foi ministro da Justiça, a Carmen Lúcia, aquela megera, que acompanha as coisas, quem mais? O pessoal ligado lá, o Fux, que é um meia-boca mais pro lado do governo do que pro lado da direita, então deram 5-0 a favor da decisão do Alexandre de Moraes de bloquear o X. Agora, o Nunes Marques pode também peitar aí e dar uma liminar, desbloqueando o X, mandando a Anatel desbloquear, as operadoras desbloquearem, os provedores desbloquearem o X, aí vai ser uma derrota devastadora para o Xandão. Já está sendo, porque está todo mundo usando o X, foi uma medida inócua. A Globo está usando o X. A Folha de São Paulo está usando o X. O PT está usando o X. Está todo mundo usando o X. Né? Através de VPN, ou dizendo que nego está em outro país postando. Se você for para Portugal, postar no X, uma coisa no X, né, Brasil, não é crime, porque você não está no Brasil, né? E está bombando o X, né?
Bom, então é isso. Então essas são as últimas notícias. Se você gostou do nosso conteúdo, gosta do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e comente. E que Deus abençoe você, a sua família e o nosso Brasil.